Altitude FM. Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa, a última do ano 2025. Connosco em estúdio para comentar a atualidade desportiva temos Telmo Monteiro do Porto, João Batista do Sporting e Rui Bahia do Benfica. E comecemos pelo jogo do Porto muito rapidamente, que decorreu na altura a 15 de dezembro, no Dragão, frente ao Estrela da Amadora. Partida em que o Porto começou a vencer ao minuto 17, através de um penalti convertido por Samu. Ao minuto 60, Abraham Marcos empata o encontro, mas a partir desse momento só deu Porto. E 3 minutos depois, ao minuto 63, Francisco Moura volta a colocar a equipa de Farioli na frente. Ao minuto 73, Samu fecha as contas com o 3-1. Portanto, 3-1 frente ao Estrela da Amadora. Telmo, uma opinião muito rápida sobre este encontro, também não haverá muito a dizer. Boa noite, ouvintes da Rádio Altitude. Desde já desejar a continuação de boas festas aos nossos ouvintes e um excelente ano. Faço a abertura já, porque no final podemos não ter tempo. Desejar um bom ano aos nossos ouvintes e já agora também aqui aos presentes comentadores. E fazemos nossas as tuas palavras para não perdermos tempo. Muito obrigado. Exato, que ainda há muito jogo pela frente para comentar. Precisamente. Bom, eu acho que já tinha aqui dito qualquer coisa acerca do jogo do Porto Estrela da Amadora, que iria ser um jogo difícil. Saíste aqui a tremer. Saí daqui a tremer, exatamente. Afinal, precisamente, porque estas equipas de Lisboa e Vale do Tejo são sempre temíveis quando vão ao Dragão. Já tínhamos tido lá o Estoril, o Estrela, eles motivam-os muito jogar no Dragão. E o Estrela entrou efetivamente com uma disposição tática muito férrea e a dificultar ao máximo. É evidente, o Porto marcou. No entanto, passado pouco tempo, empataram. O Porto não pôde facilitar nem pouco mais ou menos nesse jogo para vencer o Estrela da Amadora e depois creio que o segundo golo é o Francisco Moura. Sim, é logo 3 e minutos depois termina com o penalti. Mas só para dizer que... Com o autogolo. Um autogol. Que foi considerado o golo do Samu. Exatamente. Havia a questão que ele tinha tocado ou não na bola. Precisamente. Mas devo dizer que não foi um jogo fácil e também porque o Estrela da Amadora está a melhorar significativamente os seus resultados e a jogar com mais confiança e aliás, e com jogadores muito importantes. Aliás, que o Benfica também está a contratar um jogador agora na época que se aproxima de transferências do Estrela. Portanto, o Estrela é uma equipa sempre difícil, seja no Dragão, seja no campo da Reboleira e, portanto, foi um bom resultado. Vamos então aos jogos a contar para a Taça de Portugal e comecemos pelo Benfica, que foi a Faro ao estádio de São Luís, vencer o Farense por 2-0, golos de Richard Rios ao minuto 11 e de Ivanovic ao minuto 56. Rui, um Benfica pragmático que, como se esperava à partida, não deu grandes hipóteses ao Farense. Então, muito boa noite, cumprimentar aqui os meus colegas, o Pedro e os nossos ouvintes e fazer das palavras do Telmo para todos os nossos ouvintes. Ora bem, só aqui um tranco. O Telmo está a valorizar muito os adversários para justificar este resultado da Amadora. Marcam aos 17 minutos e foi uma primeira parte em que o Estrela da Amadora não fez um remate sequer à baliza. Nenhum. E empate. O estranho foi empatarem aos 60 minutos. Foi aos 60, não foi logo. O Porto é que marcou logo aos 63. Portanto, é valorizar o Porto, mas coitados do Estrela, já sabíamos o que ia acontecer. O jogo da Taça de Portugal entre o Benfica entre o Farense e o Benfica, pois foi um jogo em que foi mais Benfica, naturalmente, uma equipa da segunda divisão, e que o Benfica marcou cedo, aos 11 minutos, pelo Rios. Depois falha um penalti, o Otamendi, o segundo na Taça de Portugal, e na segunda parte acabou por marcar o segundo golo e acho que é uma vitória justíssima, não há nada naquele jogo. O resultado parece curto, mas a verdade é que não há grande história, não é?
também não houve grande réplica, e aquilo depois do segundo golo, que foi logo ali no início da segunda parte, aos 55 minutos ou 56, aquilo foi quase pronto, vamos acabar o jogo, porque há de vir aí um outro para o coisa. Portanto, uma passagem normal do Benfica na Taça de Portugal. João, Telmo, querem dizer alguma coisa quanto a este jogo? Não, só que esta passagem implicou, pronto, um duelo Futebol Clube do Porto-Benfica. Sim, que mais no tarde se vê, Dragão. Exatamente. Que ainda não sabíamos naquela altura. Sim. Precisamente, que o Porto ainda tinha que Já lá vamos. eliminar um adversário difícil Dificílimo, também. dificílimo. Vamos então ao jogo do Sporting, que venceu o Santa Clara num jogo aceso e que acabou por terminar 3-2 já no prolongamento. João, queres fazer uma análisezinha muito rápida ao encontro também? Sim, foi mais um jogo. Também já agora também queria cumprimentar todos e desejar também bom ano para todos os ouvintes e para todos nós aqui também. Em relação ao jogo, pronto, um jogo que o Sporting é mais um jogo em Santa Clara, com tudo com aquele peso que vem em cima destes jogos em Santa Clara, não é? É que o Sporting entra bem, o Sporting marca logo, e depois vemos o Sporting que de vez em quando aparece, esse Sporting aparece, tentar controlar o jogo e não forçar muito e aguardar um bocadinho, digamos assim, pela sorte e que as coisas corram bem. O Santa Clara, que é uma equipa que tem ali meia dúzia de jogadores, bons jogadores, é uma equipa muito aguerrida, a língua em gíria do futebol, dão muito pau, não é? Como se costuma dizer, mas é uma equipa que nunca desiste e Joga viril. joga viril e nunca deram o jogo por perdido, até que pronto, empataram logo passado pouco tempo. E depois o jogo foi correndo assim. O Santa Clara também não tinha muitas oportunidades, mas o Sporting também não, estava um jogo mortiço, até que o Santa Clara, pronto, assim um bocadinho quase a adivinhar que daqueles jogos que podia correr mal no final. Eu pelo menos estava a adivinhar isso, porque a equipa do Sporting, eu quando vejo a equipa do Sporting a defender muito, acho que a equipa do Sporting joga bem a contar o ataque e a fazer a pressão que não dá sequer a hipótese aos adversários de subir. Quando ele recua e o adversário sobe, a partir daí depois é um lance, pronto, pode acontecer um lance. Depois o Santa Clara marca o golo e está praticamente tudo resolvido. O Sporting tinha ali 6 ou 7 minutos para recuperar do resultado. Entretanto há aquele famoso penalti, não é? Que ficamos aqui todos na dúvida, porque o Sporting tinha ali 7 ou 8 minutos ou 10 minutos para tentar dar a volta, e com aquele resultado resolveu-se logo aí o jogo, porque a partir daí o prolongamento já não havia grandes hipóteses do Santa Clara dar a volta, até porque já tinha um jogador expulso. Em relação a esse lance, eu só quero dizer que, na minha opinião, também não é um penalti, pelo menos um penalti para VAR, não é garantidamente. Já vi no Campeonato Português penaltis assim, já vi lances assim que não são marcados, mas efetivamente para VAR não era lance para VAR. Só queria deixar aqui na mesa e aos ouvintes uma situação que se falou muito, que o árbitro demorou 12 minutos a marcar aquele penalti, e eu só quero esclarecer, quem ainda não está esclarecido, que segundo explicações que foram dadas, o penalti, bem ou mal, foi imediatamente sinalizado. Mas quem é que deu essas explicações? Quem é que deu? Ainda não ouvi ninguém da arbitragem nem do Conselho a dizer que foi isso. Eu ouvi nos jornais, na televisão. Isso foi só para desviar atenções. Pronto, se ninguém deu, peço desculpa, mas eu, pelo que eu ouvi... Ainda não ouvi. Isso é tudo para inventar e para desculpar. Aliás, até o Presidente do Sporting já veio dizer, portanto... Depois o Presidente do Sporting. Não, mas eu também ouvi. Agora, se me disseres que foi o Presidente da Federação, o Presidente da Comissão de Arbitragem, não sei dizer, mas eu ouvi que foi dada a explicação... Se o Yulman nem estava fora de jogo, mas eu estou a falar porque ouvi. Pois, o penalti, bem ou mal, foi sinalizado pelo vídeo-árbitro imediatamente. E depois os outros os 11 minutos e meio tiveram a ver se tirava o penalti que o vídeo-árbitro tinha sinalizado. Portanto, e depois a partir daqui foi o que foi. Pronto, foi o que foi. Querem fazer disto o maior escândalo do futebol nacional, a seguir ao da Taça de Portugal. Já vão 2. Dois, mas é uma... 2 escândalos. 2 e mais outro ontem, não é? Mais 3 escândalos, sim, não é? Sim. Portanto, escândalos há muitos. Já outros diziam, chapéus há muitos, escândalos há muitos, não é? Também. E pronto, acho que passou a melhor equipa.
Se calhar houve determinados momentos do jogo em que se calhar o Santa Clara até poderia ter passado e não era escândalo nenhum, mas a bem do Sporting, porque continua, e a bem da competição, é bom que o Sporting passe e é bom que o Sporting vá agora jogar contra... Também não sei de cor, mas Contra confirmo. Não interessa, é da segunda divisão, acho Segunda eu. divisão. O Benfica é que vai agora cruzar com o Porto, não é? É. O Sporting vai jogar com o Aves Sado. Com o Aves, exatamente, é com o Aves Sado. Portanto, a bem da competição É é um jogo bom que... difícil. Como o Telmo diz, é um jogo difícil. Exatamente, um jogo difícil. E hoje o Porto também vai ter que se ver isso. Mas já, Pois, o Porto hoje já vai entretanto, já lá experimentar. vamos. Rui, queres dizer alguma coisa Eu quanto a quero, este isto jogo? é mais um escândalo nacional, é mais uma taça que poderá vir a ser a taça João Pinheiro e Rui Silva. Rui Silva, aquele que tinha sido suspenso do apito dourado. E é um senhor que ali está que chama. E eu culpo ainda mais, quando dizem que o VAR chama, ainda mais é aquele João Pinheiro, que ao fim de 14 minutos ele devia, se fosse eu, e o lógico era, tanto tempo, então isto é duvidoso. Portanto, não marco, nem lá vou ver. Era a atitude que o árbitro devia ter, de pessoa séria. 14 minutos para ver uma coisa, eu nem lá vou ver. Não é, e é a minha decisão, acabou. Portanto, Sim, mas estás a falar do ponto de vista, vês o que eu estou a dizer, tu dizes que não é verdade. Eu ouvi que foi o penalti foi não interessa. Isso, tanta dúvida que há, 14 minutos o árbitro tinha logo que dizer que não. E, mas portanto, compreenderá que o Sporting não é responsável por isso, o não é? Sporting possivelmente estaria, e muito possivelmente, fora, porque já era o minuto 91, havia mais 6 minutos, estaria fora da Taça de Portugal. E vai continuar a jogar agora com o Aves, que passa, depois vai jogar com a outra equipa, acho que será o Braga, e está na final. Portanto, é mais um escândalo. Foi uma taça em que o Tiago Martins não viu nada, o melhor VAR do mundo não viu nada, e este viu tudo que ninguém viu. Portanto, foi um escândalo e nem, pronto, Olha, passou. já agora queria voltar até um bocadinho atrás, a ver que o Rui... E depois foi preciso vir o Presidente, depois de todas as imagens e tudo, e eu lembro-te, João, porque é aqui que se discutem os lances, não é lá no nosso WhatsApp. Tu dizeres que havia árbitros que disseram que era mesmo penalti. Quer dizer, e agora vens para aqui, já disse que sim, porque ouviste o teu Presidente dizer que não era. Porque eu gostava de ouvir dizer quem eram os árbitros que disseram que sim, que era penalti nesse lance. Opa, eu também... Eu não sei. Não sei. Pronto, não sei. Mas eu vou tentar até ao final do programa. Se calhar os do jogo. Mas os olha, do jogo devem ser. Os do jogo não são mais árbitros. Não, são. Olha. Por acaso até foi mesmo do jogo. Estás a ver? Esses não contam. Mas desculpa não lá, contam. esses asiados e leirões. Não contam. Aquilo é um jornal público do futebol. Mas é bom que tu faz a pergunta e dás a resposta. Jorge Coroado. O homem da esses não Azia contam. está sempre contra. Portanto, o que eu disse, verifica. Eu, na minha opinião, que é um penalti duvidoso. Que é sportinguista. Duvidoso, sempre foi toda a vida. Tanto que é duvidoso, olha, Rui, tanto que é duvidoso, olha, o vídeo-árbitro achou que sim. O João Pinheiro, que supostamente é o melhor internacional, achou que sim. E dois do jogo supostamente acharam que sim. É por isso que temos os árbitros. Olha, eu ouvi um sportinguista, ouvi dois. Um que até tinha sido candidato às eleições, a dizer que recomendava ao Sporting a desistirem da Taça de Portugal pela vergonha que foi aquele penal. E outro que disse, eu se fosse a FIFA, ou se fosse o Conselho de Arbitragem, já nem deixava ir o Jorge Pinheiro a treinar para a UEFA. O João Pinheiro. O João Pinheiro a treinar para a UEFA. Nunca viste penaltis pior? Não, pior que aquilo nunca, não, desculpa lá, aquilo nunca viste, aquilo é uma coisa... Não vais lembrar o Rui dos penaltis sobre o Otamendi, pois não? Eu não vou dizer nada. Qual deles? Eu só vou deixar... Em Tondela, por exemplo. Por exemplo, sim. Por exemplo, em Tondela. Há vários lances, mas pronto, o Rui prefere assim. Mas já agora, que entrando em modo Calimero, Benfica, também quero voltar um bocadinho atrás, o jogo do Benfica, do Farense, ou Farense-Benfica, que falámos aqui. O que é que ele viu lá no Farense? Se fosse o Benfica a fazer os comentários, também tinha que dizer que o primeiro golo nasce de um livre, que é uma simulação clara do Prestiani, e é golo, estamos de acordo.
simulação, seria o primeiro amarelo. Passado 10 minutos faz outra simulação grosseira, seria o segundo. Ei, pá, pronto, já lá Isto, estou. eu estou a falar Já do ponto, estavam eu estou-me a todos pôr no teu lugar Pronto, e tá a bem, fazer tá bem. e a Pronto. fazer porque E o, você só Farense, vê... e o Farense estava na fase seguinte da Se Taça de calhar Portugal. o primeiro gol não existia, Tá há bem. um penalti bem. a favorecer o Minuto Farense, que 91, o VAR, andar aí 15, sim, 14, 15 aí é o minutos VAR. a ver um Aí penalti. aí é um VAR competente, não é? Que no Farense Benfica Não, é um VAR conseguiu ver. incompetente. Não, no Farense Não. Benfica conseguiu ver aquele empurrão e não precisou de 14 minutos, aquele empurrão sobre o António Silva, que é um empurrãozinho, não é? É um empurrãozinho, mas. Não? Então não é um empurrão, ele está no ar e põe-lhe a mão e ainda pois. estás a pôr em causa Então, isso. mas Pá, foge. Eu estou a pôr em Isso causa, uma coisa claro é que eu estou estar a pôr em totalmente causa. no ar, outra coisa é estar a encostar pés as mãos. assentes, não é? Vá, pronto. Telmo, tens Pronto. alguma coisa a dizer? Bem, eu quero dizer que efetivamente uma decisão demorar 12 minutos não abona nada a arbitragem em Portugal. Começo por dizer isto. Realmente não abona. Segundo ponto é não, com tantas imagens que o VAR tem à sua disposição, é porque se fosse claro, objetivo, nítido, porque o VAR tem câmaras que nós não Sim, conseguimos nem as vemos, nem as as imagens. vemos, portanto, se fosse tão claro, não teria tanto tempo para tomar uma decisão. Que não o VAR que não tomou a decisão. E eu digo isto porque o VAR sacudiu a água do capote, tirou a batata quente, não encontrava motivo nenhum para que houvesse penalti, sob o meu ponto de vista. Deve ter influenciado o João Pinheiro. Sim, Rui, tenho que concordar contigo, mas influenciou e de que maneira? Porque teve tanto tempo a tomar uma decisão, mas quando a decisão é demorada, e isto não é só Sim, e nas depois, decisões do pior de futebol, tudo foi em o João qualquer Pinheiro. decisão, é porque há muitas dúvidas da certeza daquilo que se vai, Mas, ó, Telmo, sobre a qual voltamos se ao vai mesmo. tomar a decisão. Voltamos ao mesmo. Precisamos saber, porque segundo eu ouvi e li, a decisão do penalti foi imediata. Depois do resto, foi a ver o fora de jogo. Pior ainda. E isso aí, pronto, Ok, isto foi a versão, então são duas situações diferentes. foi o que eu expliquei aqui. Portanto, o penalti, segundo dizem, foi imediatamente sinalizado que era penalti. Ok. Os 11 minutos e meio tiveram a analisar a linha de fora de jogo. Portanto, Ok, Estás a pronto. ver? Tiveram a ver se havia uma câmara lá em cima de um poste. Precisamente, Lembras? Se calhar lembro. tiveram a ver uma câmara Pronto, dessas. mas é só para concluir rapidamente. A batata quente sobrou para o João Pinheiro. E o João Pinheiro tomou uma decisão, mesmo visionando, que, sob o meu ponto de vista, João, sob o meu ponto de vista, foi errada. Sob o meu ponto de vista, foi errada. Efetivamente, num jogo da taça, no minuto 91, depois de tanto tempo de paragem, o Sporting estava a perder, é o jogo do empate. Acho que não foi bom nem para a arbitragem, nem para a própria competição de Taça de Portugal. Que vai sempre pairar, como o ano passado, pronto, o Sporting venceu a taça e há aquela situação também de arbitragem, vai ser sempre falada. Havia por aí uma taça Lucílio Batista, agora será uma taça João Lucílio Pinheiro. Batista, Tiago Martins, e agora pronto, João Pinheiro. João Pinheiro. Ok. Só para realçar aqui uma coisa, porque às vezes também temos que ir ao pormenor. Dão muito paus do Santa Clara, fizeram 23 faltas, o Sporting fez 21. Portanto, há uma diferença Teve grande equilibrado, no pau. teve no pau, equilibrado, no pau. teve equilibrado. No mesmo dia, o Porto eliminou o Famalicão nos oitavos de final por 4-1, no jogo que, apesar do resultado, foi muito bem disputado de ambas as partes. Concordas, Telmo? Concordo, aliás, o Famalicão é uma das boas equipas a praticar futebol no nosso campeonato. Isto acho que todos estão de acordo, tanto Sim, o creio ser João unânime, como o sim. Rui, que pratica muito, muito bom o futebol. E no Dragão teve momentos em que teve o domínio do jogo.
Portanto, é assim, foi um jogo, o primeiro golo surge por volta do minuto 34, salvo erro. Não, o primeiro gol é ao minuto 6. Depois o AS empata ao minuto 13. Depois o Froholt faz o 2-1 aos vai 38. para o intervalo. Vai ao intervalo a ganhar Exatamente. 2-1. Depois faz o 3-1 aos 80 e o 4-1 aos 89. Precisamente. Bom, depois houve ali o segundo golo, logo ao início, ir para intervalo foi fundamental. O golo ao minuto 44, pronto, é sempre bom sair para o intervalo a vencer, e entramos também logo a marcar de seguida na segunda parte, minuto 60, e aí o Famalicão já não teve argumentos para contrariar a equipa do Porto, mas como digo sempre, foi um bom jogo de futebol. As duas equipas estiveram muito bem em campo, até que o Porto marcou a diferença pela qualidade dos seus jogadores e pronto, e venceu uma equipa também da Primeira Liga, assim como o Sporting, e pronto, e o sorteio é o que é. Vamos ver como é que é a próxima jornada da Taça. Vamos então para a Liga, vamos para a jornada 15, que aí ainda o Porto, no dia 22, defrontou fora de casa o Alverca e venceu por 3-0, com um belíssimo golo de Borja Sainz, a fechar as contas. Telmo, um bom jogo e mais uma excelente exibição de Rodrigo Mora, que ao início nem aparentava contar para Farioli e até se tem tornado uma peça importante naquilo que é o jogo dele. Sem dúvida. O Rodrigo Mora foi encaixado no 11 do Porto. Razão tinha o Farioli para que os adeptos não estivessem preocupados e que aguardassem o momento certo, que ele iria ser uma mais-valia para a equipa. Está a revelar-se isso. Aliás, já no jogo com o Famalicão anterior faz um cruzamento belíssimo para um dos golos e revelaste o terceiro golo, que é para mim o golo para já do campeonato, e será o golo do campeonato do Borja Sainz, que é um golo que revela a confiança e o grande momento, confiança e inspiração, e o grande momento em que se encontra o jogador. Mas também queria dizer o primeiro golo, como estávamos a falar do Rodrigo Mora, é que aquele cruzamento é um cruzamento milimétrico para a cabeça do Borja Sainz. E lá, como eu estava a dizer, o Alverca é difícil, né, jogar em Alverca. O Porto, a sua equipa, nota-se que efetivamente vai tendo algum desgaste nesta altura do campeonato, mas resolveu um jogo difícil, um jogo que aparentemente era difícil e que vai gerando algumas expectativas, tanto quando o Porto joga no Dragão com as equipas de Lisboa, e quando vai a Sul cria-se sempre uma grande expectativa. O Alverca não teve argumentos, embora é preciso não esquecer que depois de o Porto estar a ganhar 1-0, o Diogo Costa faz duas grandes defesas. A primeira defesa, e depois numa recarga dessa mesma jogada, o Diogo Costa poderia ter sido o empate. Depois surge o segundo golo do Porto já na segunda parte, pronto, um remate que não é defendido e há uma recarga, e o terceiro golo, que é mesmo um grande momento de confiança e de inspiração do Borja Sainz, e um jogo que também seria difícil tornou-se fácil. Rui, estavas à espera que o Porto perdesse pontos neste jogo? Não, absolutamente. O Alverca não concordas é com uma o Telmo equipa... quando ele diz que era um adversário complicado? O Alverca nestes últimos jogos tem tido uma prestação muito fraca. O Alverca tem perdido, ainda agora vê-se a última jornada, levou 4 golos do Estoril. Isso foi a desmotivação que o Porto criou. Pois, deve ter sido. O Porto, quando marca em primeiro lugar, pronto, o Alverca não teve argumentos para dar a volta ao marcador. Tem, efetivamente, na primeira parte, de duas defesas que poderia ter aí marcado um golo, mas a partir do momento que logo no início da segunda parte sofre o segundo, pronto, o jogo acabou e o Alverca na segunda parte praticamente nem chegou à área do Futebol Clube do Porto. Portanto, 3-0 acaba por ser, pelo futebol desenvolvido, acaba por ser um resultado justo. João, que
tens a dizer? Sim, também a mesma coisa. Não estavas com esperança que o Não. Porto derrapasse? Não, o Porto tem esta parte final do ano civil, tinha aqui 2 ou 3 jogos, ou 4 mais acessíveis, portanto o Porto tinha uma reta final do campeonato agora muito fácil, e eu acho que o Porto até já foi a Alvalade. Sim, Já foi ao a Alvalade. primeira jornada, salvo erro. Não sei se foi a primeira, foi A segunda. Já vos confirmo, mas eu Quem? creio que a primeira O quê? jornada nem o é Porto. possível Eu acho que ser. o Porto até já fez alguns jogos fora de grau de dificuldade. O Porto já jogou com o Sporting, já jogou com o Benfica no Dragão, já jogou com o Braga no Dragão, portanto... Mas mesmo fora já foi a adversários. Foi na quarta jornada que defrontou o Foi a Sporting. Guimarães, foi a Guimarães. Foi a Guimarães, sim. Moreirense. Não, o Porto jogou no Dragão com o Guimarães. Exatamente, e essa sim foi a primeira jornada. Foi a primeira jornada que jogámos com o Sporting, ou não? Não, Não, jogaram vai com a fora, Vitória vai fora, em A casa. terceira, ok. Quarta. Ok. Quarta. A quarta Quarta. jornada. Pronto, sei que o Porto tinha agora uma série de jogos em que o Sporting e o Benfica tinham um grau de dificuldade um bocadinho mais elevado e que o Porto, este mês de dezembro, Sim, não... as esperanças não estavam neste mês. Poderão estar daqui para a frente, mas este mês não estavam. O Benfica então defrontou o Famalicão e ganhou por 1-0, o golo de Pavlidis ao minuto 34. Foi um bom jogo da parte a parte, mas um Benfica mais frio. Nunca parece que houve uma grande hipótese do Famalicão marcar golo. O que é que tens a dizer? Ora bem, o Famalicão, eu não sabia na altura, no dia do jogo, que ainda não tinha perdido fora e não tinha deixado de marcar fora. Era uma equipa que estava na altura em 5º lugar e notou-se uma grande diferença entre um Famalicão da Taça de Portugal e um Famalicão neste jogo do campeonato com o Benfica. É um jogo em que o Benfica marca de penalti aos 34 minutos, com o Famalicão não fez sequer um remate à baliza, e ainda no final vem conseguir falar sobre o penalti, que vem o treinador do Famalicão falar sobre o penalti. E eu relembro que uma equipa tão aguerrida que jogou contra o Porto e aos 6 minutos há um jogador que oferece um golo ao Futebol Clube do Porto com uma escorregadela que o deixa completamente isolado, e é uma equipa que faz 12 faltas no Dragão contra 16 do Futebol Clube do Porto, e na Luz são 21 faltas que faz o Famalicão. Vê-se a vontade, e eu só estou a dizer isto porque o Telmo falou aqui num célebre Moreirense, que era esquisito determinadas coisas. E eu acho esquisito determinadas coisas. Determinados treinadores, determinados presidentes que se queixam numa situação e noutras não se queixam. Não vi o Famalicão queixar-se do jogador que escorregou, que não fez faltas, deixou o Porto jogar à vontade, e aqui vem-se a queixar de um penalti. Eu tenho mais 40 queixarem-se em todos. Que é o que tem daqueles, acontecido com de um queixas em penalti, todos, que é assim não há problema. daqueles que está com o braço todo lá no ar, como sofreu agora ao Benfica, um penalti igual. Eu vi algumas semelhanças desse penalti com o que foi apitado Agora com o Dala. Sim, sim, Então, foram os dois penaltis ou não? Não foram. Ai não, Não nenhum foram. deles é penalti. Nenhum deles é penalti. Pronto, Nenhum tá deles bem. é penalti, Rui. Eu Tá sou bem. coerente. Então pronto. Nenhum deles é Não, penalti. neste momento, Telmo, qualquer braço que esteja no ar é difícil, até mais, porque o Dudal, o outro está acima do ombro, este está ao lar, mas tá. é a tal teoria. A partir do momento que diga que o braço está distanciado do corpo, abriu, significa logo que há a intenção de jogar a bola e com... não há, porque leva com a bola e não é intencional, mas temos que ter essa premissa. Se está afastado, é sempre penalti, pronto, tem que se marcar. Ok. Mas a realidade, no fundo, é 1-0, mas é 1-0 que depois acaba por ser um jogo, como acabaste de dizer, Pedro, o Famalicão também não fez para ir para o empate, e o Benfica também não produziu para querer marcar mais. Isto às vezes a mim causa-me um bocado típico do Mourinho. de Ortiga. Porquê? Porque a qualquer momento Basta pode um lance. surgir uma situação. Já e coisa. tinha empatado também com o Rio Ave numa expectativa Com o dessas. Rio Ave, com o Santa Clara, Exatamente, com que agora tudo. até foi contratado, não é? O que marcou na Luz foi o que foi contratado pelo Benfica, não?
Qual? O jogador do Rio André Ave Luís. vai agora para... Não, já o Benfica veio a desmentir isso. Agora já eu. Bem, também mal, eu digo uma coisa: para irmos buscar jogadores ao Estrela da Amadora, jogadores ao Rio Ave, vamos ver se encontramos algum no Ave. Essa é a metodologia, Rui, atenção, a mim não me surpreende, porque essa é um pouco a metodologia do José Mourinho. Ele, há muitos anos, quando teve sucesso no Porto, também foi buscar o Derlei ao União de Leiria. Mas é a e foi buscar outros jogadores. Mas isso era eu conheço um pouco essa metodologia. Não, desculpa lá, isso ainda era do tempo do Se Mourinho. pode enganar agora. Não. Se pode enganar agora. Ideologia quando não há. Isso era do tempo em que Mourinho era pobre. Ainda era pobre. Pronto, Só gostava de jogadores de ir buscá-los. Agora não, gosto é de craques. Portanto, mas não é jogador. Desculpa lá estar-te aqui a desviar da tua análise. Já acabei. Mas sim, foi o André Luís É que uma marcou o vitória Benfica. que acaba por ser justa do Benfica, mas com uma mas estás a dizer que fraca. está desmentido, não é? Com uma fraca de Já não vai o André exibição. Luís? O quê? Já não vai para o Benfica? Foi Já desmentido. ouvi um coisa do Benfica ali em qualquer lado a dizer que era falso. Mas ontem ou hoje? Agora eu estou a perguntar. Não, acho que vi, eu não vi aqui nos coisas. É Acho que quando hoje, deram-no como certo, hoje, depois hoje já vi recorde qualquer diz que coisa não- a dizer que não o é Benfica a nada desmentir. confirmado. A desmentir. E sinceramente, não sei o que é que vem naquele André Luís. Porque eles têm lá um super jogador, um avançado, que é um O Cleiton. Ivanovic. Não, eu estou a dizer Cleiton. do Rio Ave, que se calhar eu- era bem melhor, mas já deve estar desviado para o outro lado, porque parece que não gosta de jogar contra o Sporting, leva amarelos de propósito para ser expulso. Já aconteceu o ano passado e aconteceu novamente este ano. Portanto, se calhar esse, não sei se é para o Benfica, como não quer ir para o ele Benfica, não foi foram expulso. buscar o André Luís. Ele não foi expulso. Foi expulso, então não foi expulso. De propósito. Estava encostado à linha lateral, o árbitro mandou-o sair por ali, atravessou o campo todo para ir para o outro lado para levar amarelo. Já o ano passado tinha feito Mas o foi mesmo. expulso ou foi o quinto amarelo? Foi o quinto amarelo. Ah, foi, não foi foi expulso. expulso. Levou o quinto amarelo, foi expulso. Foi Tem que expulso, ficar não. logo. Não foi expulso? Não, levou o quinto amarelo. Já sabia perfeitamente. Um jogador sabe quando tem o quarto ou o quinto. Portanto, fez isso 2 anos seguidos. Portanto, como o Benfica já não consegue contratar esse jogador, talvez bem, quisessem levar o André Luís, que eu nem sei quem é, sinceramente. Bom ponto. Foi o que marcou o Mas sabes golo que o do Cleiton- empate na Luz. salvo Foi, erro. foi. Foi, Mas foi, estava foi. no Já banco nem me e o lembro. Cleiton, Já o Cleiton nem também ficou no banco. Portanto, é um jogador Jogador rapidíssimo, com um ótimo controlo de bola e um exímio executante É. perante o guarda-redes, É. precisamente. Então, Portanto, é uma contratação que vai render muitos milhões ao Benfica. É o extremo. É, É o extremo. O jogador mais parecido que o Benfica terá no plantel será o Luca Bacchio. Fazendo um sim, comparativo. Pedro, sim, uma boa analogia. A sério, Uma não, mas boa- não. ele normalmente nem titular é, que ele nem foi titular neste jogo do Sporting, entrou depois. Nem do Benfica. Isto, E o Cleiton também, para a tua informação, repara- também não foi do Benfica. Pronto, mas exato, mas eu lembro-me de tu Portanto, se fazeres calhar por isso aqui é que estas ele- analogias Quais delas? de antigamente, lembras-te do caso do Petit, quando dizia que estes jogos não são do nosso campeonato, então temos que poupar. Agora, pronto, vê-se, pronto, para um lado é igual. E era sempre solidário com o grande É. clube. João, queres dizer alguma coisa quanto a este jogo do Benfica? Quanto a este 1-0? Quero dizer, para já, em relação ao André Luís, eu acho que o André Luís era jogador para ser titular no Benfica. Mas este jogo não estava o André Luís, não Está estava. bem, mas estávamos a falar do André Luís ainda agora. Mas depois de ver também o André Luís agora contra o Sporting, eu até fiquei na dúvida se ele tinha sido contratado para o mergulho ou para a equipa de futebol. Está bem, pronto. Depois fiquei na dúvida. Mas isso tem sempre no Benfica. Lembras-te de um Jonas? Sim, não é preciso Pronto, que bater deu lá. um campeonato. Tem lá um que é tem lá o Prestiani, Jorge que é Jesus muito treinava parecido, bem isso, muito é? Então parecido. vamos lá atrás. Pronto, Que sim, há jogadores agora- a caírem no estádio das Antas 2 metros antes da área e Da área marcavam e penaltis, penalti. exatamente. Não havia VAR, Antes está, da área, não vale a pena não ir lá. havia VAR. Não vale a pena Relativamente- lá. não vale. Relativamente ao jogo do Benfica Famalicão. Famalicão, pronto, o Rui até já disse aqui que o Famalicão não quis ir à procura do empate, foi tal e qual. Não quis, não Foi teve tal, capacidade, e só estava preocupado em dar pau, pronto. Também Como era- tu dizias. Estes Pronto, deram agora- pau 21. E o Benfica só cometeu 11 faltitas. Só marcaram, queres tu dizer? Só marcaram, que é diferente. Ora, aqui se calhar é mais assim. É, Só é. marcaram 11 faltas, não é? Tu, não sei se é do final do ano, estás-te a virar um bocadinho para o lado do Sporting. O Não sei se há aí uma coligação. o Benfica está cada vez Fizemos mais aqui uma coligação verde. está cada vez mais a jogar a É uma Mourinho. coligação ecológica, estás a perceber?
está cada vez mais a jogar a Mourinho, vamos ver o que é que vai dar. O jogo que foi Famalicão, lá está, foi um jogo em que nem os outros fizeram um grande jogo. O Benfica dá uma equipa mais consistente, é uma equipa que também não ataca muito. Foi o penalti do Otamendi, aquele do braço, não foi? Sim, que ele deu com... Portanto, que depois de ver aquela imagem que o Benfica, tal, que não sei se estava em cima do poste, onde é que apareceu aquela imagem, também não sabes. Essa não estava no poste. O que é que tem? Eu não te estou a entender. Parece-me a mim, depois de ver essa imagem, que segundo dizem, não foi uma imagem que o vídeo-árbitro teve, porque todas as imagens nos mostraram antes, que o vídeo-árbitro supostamente tem acesso, e nenhuma eu diria que era penalti. Depois de ver aquela imagem, de facto, nota-se que ele dá. Isso tem a ver com uma situação e por acaso estás a... que mostra. Há uma imagem, mas não foi. O árbitro tem as imagens todas. Não. Esta imagem que apareceu, a última que apareceu do Benfica, o vídeo-árbitro não tinha. Foi a imagem do Benfica, que apareceu do Benfica. Qual? Mas estás a referir a que O penalti com o Famalicão. do penalti Da com o cotovelada, Famalicão? Sim. Cotovelada? Mas qual Então qual é que foi aquele que... Então, Estás- aquela polémica com o penalti a seguir ao jogo com o Sporting. São tantos jogos que a gente já se baralha aqui. Em que Que há uma cotovelada no suposto. há uma mão a desviar-se Exatamente. que nem sequer toca no jogador do Benfica e é pitado penalti. Qual foi o jogo? Foi este com o Famalicão. Foi. Foi este jogo. Não toca na mão. Não, Não é na mão, é da cara. na cara. E Este penalti sobre o Otamendi é uma mão... É uma cotovelada uma do cotovelada. Asa uma sobre o cotovelada. Otamendi. Então, Mas espera aí, então, mas levanta. viste a imagem que depois foi disponibilizada pela BTV passado Exatamente, que não 24 foi ao VAR. horas ou 48 horas. E aí vê-se que há uma cotovelada e que o penalti Sim, é bem pronto. assinalado. Então e não foi ao VAR? Não foi. O VAR não viu? Não. Essa Então, imagem como é não que viu. aparece essa imagem? O Benfica O libertou Benfica é essa que imagem depois. disponibilizou, que isto abre-nos aqui outra questão, Benfica, que os por jogos da BTV, Sim, por exemplo. por exemplo, o Benfica desta Foi vez mais aos da Sport TV, desculpa abriu lá. o arquivo e pôs uma imagem a circular que era em benefício deles, porque quando há penaltis a favor do Benfica, Então, mas- normalmente Mas essas... o VAR e o árbitro viram esse penalti, viram essa cotovelada Viram com as para marcar. imagens? Claro que sim. Então eles não marcaram o penalti passado... Então, mas Não, o do Santa Clara, não, o do foi Santa Clara logo. também o viu. Também é a mesma Mas coisa. as do imagens Santa- que se Viu ou não mostram viu? deixam muitas dúvidas Sim. se é penalti ou não. E foi por aí que houve uma grande discussão. Rui, mas- não estás mas- agora não. sintonizado? Não, mas é Tá, ele está perfeitamente. Então, não- Ele está perfeitamente. O que nós estamos a dizer é que pelas imagens que o vídeo-árbitro teve, era tão penalti era esse, como era o do Santa Clara. Pronto, Sim. basicamente é isto. Sim. E o árbitro tomou a mesma decisão num e no outro. Os dois penaltis, nenhum deles era pelas imagens que eles tiveram acesso. O Benfica depois aparece com umas imagens, a tal que deve estar em cima do posto, como tu estás sempre aqui a falar, Está daquela no imagem. Colombo, essa está no Colombo. É no Colombo, talvez. no Colombo. E aí sim nota-se que há um braço na cara do Otamendi. Se analisarmos bem o lance, é penalti, óbvio. pronto, se analisarmos bem o lance, é penalti. penalti. Mas o Otamendi, sabe mais o Otamendi a dormir do que os outros todos juntos acordados. Se repararmos, a maneira como o Otamendi se lança, nunca é para chegar à bola, é para chegar ao... Claro, Ele é tá para ali- levar com uma ele. cotovelada. Até É para levar uma até porque o cotovelada. Otamendi Mas uma sabia, cotovelada é Coutinho. diferente de um dedo mindinho. Pronto, Depende, Rui, tu também com- é verdade. com Isso dedo- também tu tenho com que dedo- concordar contigo. com o dedo também é mindinhos. verdade. É relativo. Depende da unha. Para já é relativo. Depende se tem unha grande. Depende de muita coisa. É relativo. Um dedo mindinho pode-te furar um olho e uma cotovelada pode não te fazer absolutamente Uma boa, nada. exatamente, É relativo. Agora, o Otamendi, depois do jogo, Santa Clara, sabia perfeitamente que ele é sabido. O primeiro lance que lhe tocassem na cara, que ele aceitasse ao chão a rebolar, ia ser penalti. Tá, É verdade. exatamente, o Otamendi joga assim, é tal e qual, pronto, ele já tem, até está a ver se o Barcelona o leva para estas Também coisas. não percebo essa eu não transferência tô- mas eu ou não essa tô- vontade Não, do isso é tudo Barcelona. mentira, é tudo Isto- mentira. Isso é oh, tudo Rui. Pode mentira. ser, então Isso é um tudo jogador mentira. com 34 anos. Sei, 36 ou Sei, 37, sei. mas eu digo, se me Completamente. dessem a escolher um jogador do Benfica neste momento, eu escolhi o Otamendi. Só, se podia escolher um para o Sporting, só um, eu escolhi o Otamendi, Eu mas sem tenho dúvida maior nenhuma. identidade com o clube e que É, assume muitas das vezes. E sabe muito, este penalti é sacado por ele, porque ele atira-se, não vai à bola. Ele não, Completamente da maneira sacado. como ele se atira, ele nunca quer chegar àquela bola. Ele quer chegar onde vai o braço, ele vai tocar, ele vai
Ele já sabia que ele Não, mas queria desta ter- vez ele vê o jogador, vê o jogador. João, mas se não aparecem as imagens passado 24 horas, a tal câmara que está no Colombo era mais um daqueles cenários quando há lances polémicos contra o Benfica que a BTV não mostra. Sim, desta claro. vez Mostraram foi porque- a favor do Benfica e sentiram-se na obrigação. Porque há muitos lances, e isto por acaso é a realidade que temos. Temos a Sport TV, temos a BTV, cada um faz a cartilagem que entende. Tu também podes dizer, a Sport TV também nos jogos do Porto, se calhar as câmaras diferente. não estão. Mas sabes que o agora Conselho de até Arbitragem já disse alguma coisa que aquela imagem não apareceu? Que o vídeo-árbitro não viu? Já, isto Já. tu que Então, mas falas como é que tanto, podem tu que dizer falas isso? tanto, o Como é quê? que as podem- imagens que apareceram no circuito comercial a que tiveram acesso os canais de televisão generalistas e Mas o VAR teve que ter essa imagem, Não de teve. certeza. eu isso não discuto. Então Eu pronto, isso não então andamos discuto. a dizer Epá, que não sei, teve. Eu é Olha, pelo, esqueça. é pelo Vá, que vou ver. já, Agora, eu já, vou vendo, vá, eu vou vendo inventa lá pouca mais coisa. um bocadinho, vá. O Rui vê, sei que acompanha estas coisas, e o Rui sabe perfeitamente que disseram variadíssimas vezes que esta imagem foi uma imagem que o Benfica lançou depois. Então, assim como quer esta dizer, imagem. O Benfica Assim como tinha esta- algum interesse que passado 24 horas é que lançou uma imagem Mas já não foram daquelas. 24 horas. Eu não sei se foram duas foram horas, 24 até nem que horas. seja passado Foi 2 no dia minutos a seguir, de acabar o jogo. Não Tá, foi, no acho que dia não, a acho seguir. que não sei se não apareceu ainda nesse Não, dia. se me Mas disseres assim, o Benfica mostra a imagem porque cá alguns começaram a pôr em dúvida o penalti, é uma coisa. Agora, que não é dado ao VAR para ver. Rui, Desculpa isso lá, aí é o que desculpa disseram lá. nas televisões, Desculpa lá. que essa imagem que apareceu não foi uma imagem do VAR, foi uma imagem que a Olha, Sport- já vamos para o que a próximo Benfica jogo. O TV. Otamendi nem levou um pontapé na cabeça, nem levou com um braço na cara, não levou com nada. Pronto, o Otamendi mete lá sempre, até lá meteu a cabeça. Fez uma rasteira com a cabeça, pronto, já estamos a ver. E não fez, esse o não foi- esse Otamendi. também não foi penalti, Eu pois não? também- Foi. Estou um bocado Uma rasteira baralhado. com a cabeça. Oh, Rui, já agora estás a falar no próximo jogo. Estou um bocado baralhado e à espera que tu me esclareças. Eu já esclareci. Sim, vamos avançar, o vamos resultado. avançar. Eu já te esclareci. o resultado. Vamos avançar. João, o Sporting foi a Guimarães vencer o Vitória por 4-1, num jogo que ao intervalo parecia tranquilo, mas o golo sofrido à entrada da segunda parte ainda te fez tremer, acredito eu, não? Ora bem, era um jogo difícil, era um jogo em que todos nós do Sporting estávamos com algum receio, até porque o Sporting, quer se queira quer não, temos ali 6, 7 baixas de jogadores titulares. Ir a Guimarães, embora o Guimarães este ano não me pareça a equipa que tinha o ano passado, por exemplo, mas é sempre um jogo muito complicado. E independentemente das baixas que o Sporting tinha, o Sporting faz um jogo muitíssimo competente, o Sporting chega ao 2-0 naturalmente, até sem apertar muito, foi um jogo em que o Sporting chegou ao 2-0 de forma natural e tinha o jogo completamente controlado. Um lance de azar, digamos assim, do guarda-redes do Sporting, na segunda parte, o primeiro remate que eles fazem, embora o Guimarães tenha surgido com outra vontade de chegar ao golo, um lance infeliz do nosso guarda-redes, dá o 2-1 e a partir daí, claro, vem à cabeça tudo o que aconteceu na época passada, em que o Sporting empata 4-4, está a ganhar, depois o Guimarães dá a volta e aquele estádio, os adeptos a puxarem muito pela equipa. Felizmente depois o guarda-redes do Guimarães também decide ajudar ali um bocadinho e o Sporting faz um resultado perfeitamente normal. O Guimarães pouco ou nada fez além daquele golo e o Sporting está numa fase que mesmo com muitos jogadores de fora, como equipa eu acho que está muito forte. É óbvio que um mau resultado pode surgir a qualquer momento, mas eu acho que o Sporting neste momento está com um coletivo muito forte e ganhou 4-1 em Guimarães, que é um resultado que à partida, digamos que está próximo de uma goleada e de forma natural, ou seja, nem sequer foi um jogo em que o Sporting tenha, como agora está na moda, enchido o depósito com gasolina, não. O Sporting fez aquele jogo com meio depósito à vontadinha e conseguiu um bom resultado. Rui, comentários quanto a este jogo? Tens alguma coisa a dizer? Não, é um jogo. Eu só me admiro como é que o Vitória foi eliminar o Futebol Clube do Porto da Taça da Liga. Porque se o Vitória começou mal, depois teve ali um período em que esteve bem, surge
que neste jogo do Sporting é uma equipa completamente apática. Apática. O Sporting dominou o jogo em todo o sentido, não fez, não teve uma oportunidade. O Porto ganhou lá 3-0. Também lá ganhou 3-0 no início, na primeira jornada. O Guimarães nos primeiros jogos andou muito mal. Depois as coisas começaram a endireitar um bocadinho até à eliminação. A partir daí parece que lhes fez mal. E depois, na segunda parte, surge aquele frango do guarda-redes do Sporting e pensou-se que aquilo iria animar. Mas depois apareceu um peru. Depois apareceu um peru no meio daquilo todo. Apareceu a compensação. O outro ainda dá um frango que não agarrou. Este peru meteu-a para dentro com a mão, uma coisa esquisita e não sei o quê. É verdade, assim, é um golo muito estranho. Uma coisa que uma pessoa não diz. Completamente. Eu outra vez, aliás, estamos a acabar o ano, vamos limpar. Faz-me lembrar um guarda-redes que foi do Portimão para o Porto, que nunca jogou. Este se calhar também há de ir para o Sporting, não sei se irá, se não. Estamos aqui agora a acabar de limar a brincar. Mas é um 3-1. Então o que é que irá acontecer aos jogadores do Moreirense? Ofereceram 3 golos aos jogadores. Esses vão para o Benfica também. É verdade, provavelmente. Vão dois jogadores. A realidade que o Benfica está a viver neste momento com os árbitros e com estas coisas todas é uma realidade só deles. Mas para eles, para a grande maioria deles, chega perfeitamente. Estamos a falar do chega perfeitamente isto, mesmo que não ganhe nada, chega. Depois de uma bola do E agora vem janeiro, vem mais 1 ou 2 jogadores, o povo vai outra vez animar, está tudo bem. Ele ajoelhado consegue meter a bola por trás, uma coisa realmente esquisita. aquilo é um golo estranho. E depois é estranho em todos os níveis, é que a bola vem ao longo da linha de fundo, e ele a rolar, quem e quando está a chegar próximo dele, ele faz o gesto. Ele se calhar está em contacto com o Rui Silva e disse: então tu erraste, eu também já te vou compensar. Mas não, vem depois o quarto golo e é um jogo também efetivamente. É um golo muito estranho, o quarto golo. O quarto, e depois vamos aqui ver uma coisa. Aquela expulsão logo direta do Nelson, que é um pisão no pé. Quantos pisões há daqueles no pé? Não influencia nada. Claro, mas uma pessoa pergunta: mas expulsão, um pisão daqueles? Então, nesse estádio, lembro-me do lance muito mais grave do Sudakov, não é? Está bem, mas de um pisão, grande pisão, e que não foi expulso. Não está. Então, se é um comparar um lance ao outro, exatamente é o que eu estou a dizer. Mas é um pisão. É um pisão. Não é a dizer que não era motivo de expulsão. Não tem nada. Pronto, é um jogo totalmente dominado pelo Sporting, que tentou animar ali o jogo, aquele frango do Rui Silva, mas que no fundo acabou por ser o Sporting muito forte, 4-1, um resultado sem contestação. Telmo, queres dizer alguma coisa muito rapidamente? Rapidamente mesmo dizer que estava à espera de mais dificuldades, que o Guimarães, se fosse mais competitivo nesse jogo, o Sporting marca 2 golos com naturalidade. Como o João disse aqui também, o Sporting nem precisou de se esforçar muito para marcar 2 golos. Depois surge ao minuto 60 ou 55, salvo erro, aquelas boas festas do Rui Silva ao Guimarães, e nesse momento o Guimarães acreditou, teve ali 10 minutos muito bons, mas logo de seguida aos 10 minutos, pronto, o guarda-redes do Guimarães decide retribuir a oferta que tinham tido anteriormente, e acho que também foi muito mal batido no quarto golo, mas isto não estou a tirar aqui qualquer tipo de mérito à justiça da vitória do Sporting, porque o Sporting jogou muito bem nesse jogo. E continuo a dizer que o Sporting torna fácil jogos que provavelmente poderiam ser difíceis, e era este o de Guimarães. Na última jornada do ano, a 16, a equipa de Mourinho foi a Braga empatar com a equipa da casa a 2 bolas, num belíssimo jogo de futebol para aquilo que é um adepto comum e não afeta nenhuma das duas equipas. Rui, ficaste algo triste ou ainda acreditavas na reviravolta a dada altura? Não, acreditei e a reviravolta foi feita. Agora, não posso tolerar uma primeira parte como o Benfica teve nos primeiros 45 minutos, ou 49. Porque o Benfica marca aos 29, surge o penalti
que não há nada a dizer, já aqui falámos sobre isso, está o Dá um braço, penalti antes. está o coisa, Esquece já lá vou, Não tem está aqui, calma, não está aqui. tem calma, porque lá está a tal coisa, há uma transmissão que se foca totalmente no João Moutinho e nunca se viu em lado nenhum que aparece agora a pisadela, mas nunca ninguém referiu, porque, e o que é que lá está a fazer o VAR? Continua a perguntar, é o Tiago Martins, está lá, então também só está, foi como o nós pisar no cabeça, ele só viu, vai para a frente, avança, porque não viu o resto, estava focado no João Moutinho e não viu o pisão, porque eu também não o vi. Vocês também não o viram. Mas está desculpado já ou não? Vocês já também... está desculpado. Não está desculpado. Também ninguém viu. Mas agora aparecem imagens onde há um pisão. Não foi agora, foi logo a seguir. Logo a seguir, no jogo. Mas Depois de acabar VAR, o jogo ou não? O VAR, as imagens do VAR não têm nada a ver com a transmissão. O VAR tem que estar atento sem... Está bem, exatamente. Não é por os comentadores da foi televisão. O que aqui tivemos a dizer. Ei, o VAR tinha que lá ter a imagem. Se não a viu, é porque está a dormir. Está a dormir. Seria penalti. Agora, eu começo por dizer e fazer a cronologia do jogo, porque isto às vezes tem influência. Como tu dizes que há bocado que levou amarelo, já tinha levado outro, ia para a rua, não sei o quê. Aos 15 minutos, cartão amarelo ao Tiago Araújo. A entrada da área, que o jogador passa, ele deitou abaixo, levou logo com o amarelo. Não há nada a dizer. É E não é amarelo. É amarelo. Aquilo é um amarelo próximo do vermelho. Faz-lhe uma tesoura. Próximo do vermelho. Ninguém te está a dizer. faz-lhe uma tesoura. É amarelo. Agora, aos 18 minutos, um pontapé na cabeça do Ricardo Horta, que esse parecia ser o Bruno Fernandes português e o Ullmann dinamarquês. Refilou, nunca o vi tão empenhado neste jogo, tanto refilava, tanto paudava, que o homem não sei o que é que se passou. Acabou por ser expulso. Depois, mas aos 18 minutos dá um pontapé na cabeça do Otamendi que tem que ser amarelo. Tem que ser amarelo, não o dá. Aos 23 há uma entrada dura sobre o Otamendi de um braço, mas mesmo muito dura, que lhe dá a sério, nem amarelo houve. Depois... Qual é que foi essa do braço? Uma vez do Otamendi, até, o jogador, o nome do Braga, não sei como é que ele se chama, que no meio campo, que ele se levanta e que o braço lhe dá mesmo na cara, o tempo teve parado, não viste? Então o jogo ainda esteve muito tempo parado, não deste conta. Depois, aquela primeira parte, há o penalti, e quando já está perto do intervalo, é aquelas coisas inexplicáveis de um erro infantil, com a bola à entrada da área, que não afasta a bola, que são erros, são golos sofridos pelo Benfica por erros destes ali à entrada da área, que, doem, porque em cima do intervalo é o 2-1, põe logo tudo em causa. Acaba por ser um grande golo, pá, que o gajo faz 2 dribles. Exatamente, ele está ali sozinho, faz 2 dribles e marca um grande golo, mas de um erro, de uma bola infantil que se perde ali dentro da área. E é o Braga que vai para o intervalo merecidamente. O Braga foi a melhor equipa na primeira parte, apesar deste erro, o Braga teve mais oportunidades, teve mais ataques e mereceu coisa. Depois vem uma segunda parte, que é uma segunda parte totalmente contrária. O Braga não fez um remate à baliza do Benfica na segunda parte. Fez 3. Não, a baliza não fez nenhum. Foi enquadrado. Nem remate, sim, eu digo à baliza. Aquilo não tem nada. Com o enquadramento. E o Benfica empata com um bom golo do Ornas, que podia depois logo de seguida fazer um escandalosamente pezinho esquerdo que não o meteu lá dentro. E depois eu continuo a dizer, e vendo as imagens, o jogador do Braga ao minuto 74 está em total desequilíbrio, é ele que levanta o braço e depois dizem, o braço do coiso ficou por baixo do braço e da cova do braço do homem do Braga. Veem as imagens e veem que é o homem do Braga que está já em desequilíbrio, que levanta o braço e há um encosto foi uma falta daquelas. E mais, e que vem corroborar comigo e diga o que disserem, a minha opinião. O árbitro, se não houvesse golo, não marcava a falta. E eu pergunto, quando há uma bola bombeada para a área, que ainda nem sabemos, João, ainda nem sabemos onde é que a bola vai parar, já o árbitro apitou.
Mas, Então a partir daí não podem apitar nada. Tem que ver, porque o árbitro só depois da bola entrar, só depois da bola entrar é que marca a falta. Sim. Portanto, aquilo é premeditado. Ele só depois da bola entrar é que marca a falta, porque ele nunca marcou a falta. Portanto, é um golo limpo. E porquê é que se invalida um golo limpo? Não venham cá agora a dizer, agora já ouvi alguém também dizer que da imagem aérea que se vê o toque, o homem está todo em desequilíbrio. Portanto, para mim é golo limpo. E o Benfica, pela segunda parte que fez, merecia efetivamente ter ganho. Não, o Benfica já perdeu, já perdeu 10 pontos assim. Também vi eu na televisão, ganhou. E depois, é outra coisa. Há uma jogada prometedora, ao minuto 88, em que o jogador faz falta sobre o do Benfica, a bola sobe para o do Benfica, que está só com um adversário à frente, e o árbitro logo de imediato beneficiou o infrator ao apitar falta e mostrar-lhe o amarelo. Devia ter deixado de seguir e depois então mostrava-lhe o amarelo. Portanto, eu já vi artistas destes a fazerem o mesmo. Olha, mas tem feito isso. Ainda andou lá a tentar ir para a Liga, andou a tentar, não sei o que é que ele agora faz, que taxa é que tem na Federação ou não, que era um Artur Soares Dias, que dominava o jogo ali no meio campo e fazia estas panelinhas. Porque como tu dizes... É aprendiz este deve ser. É aprendiz do Artur Soares Dias. Mas o Artur Soares Dias reformou-se já. Não, ainda... Da arbitragem. Ele ainda lá está na Federação. Ainda. Está lá na Federação. É o da formação. Está lá na formação. É o da formação. Prepara os melhores árbitros. Não sei o que é que ele faz. Portanto, isto é um árbitro habilidoso, e o Benfica empatou por culpa própria também, porque fez a primeira parte que fez. Agora, para mim, aquele lance é um golo limpo. Não há ali falta absolutamente nenhuma. João, relativamente a este jogo, muito rapidamente, para ver se não falamos do Sport. Só assim rapidamente, se estavas a dizer que o árbitro não deu a lei da vantagem num lance qualquer, porque marcou logo falta, não foi? Sim. E eu desse lance só tenho a dizer, se ele tivesse feito isso na primeira parte, não acontecia o golo do Orsnes. Porque se não tivesse dado a lei da vantagem ao jogador do Braga, tinha apitado a falta sobre o Ricardo Horta, que depois vai para a lei da vantagem, entretanto o jogador do Braga perde a bola, e depois é cá a jogada do Benfica. Mas aí já não há nada a fazer, nem o VAR pode intervir. Só estou a dizer. O que tu estavas a criticar no árbitro, se ele tem feito isso no gol do Benfica, não havia golo. Portanto, é sempre muito relativo. Não havia golo. Então se ele deixou seguir, então se não apitou nada no gol do Benfica, deixou seguir. Mas o que é que tu estavas a criticar o árbitro? Ter cortado uma jogada de perigo do Benfica. Sim, exatamente. E não dar a lei da vantagem. Exatamente. Eu estou a dizer, se ele tem utilizado esse critério da primeira parte, o jogador do Braga... Mas foi o que utilizou. Porque ele não marcou falta. Pois não, deu a lei da vantagem. Não, no caso do Benfica não tem deu. Tem que dar a lei da vantagem. Não pode beneficiar o infrator. No Benfica apitou. Pronto, ok. Pronto. Rui, eu nem me lembro desse lance. Agora, relativamente ao jogo, o Benfica, a primeira parte, não existe. Então o que é que eu te disse? Pronto. Na segunda parte, o Benfica faz um jogo melhor, mas também não faz um jogo soberbo. O Benfica teve tanta oportunidade na segunda parte. Vem nos teus... Então, o Benfica... 6 remates à baliza. O Benfica tem 6 remates à baliza e uma grande oportunidade do Ornas. Mas 6 remates à baliza ou 6 remates enquadrados com a baliza? Enquadrados com a baliza. Os que não são enquadrados não são considerados remates. São considerados remates, mas não são à baliza. Mas agora, em relação ao jogo em si, eu só faço uma pergunta ao Rui. E tanto os vossos dirigentes criticam tanto a arbitragem, eu só faço uma pergunta direta. Achas que a equipa do Sporting a jogar, ou a equipa do Porto, ou a equipa do Benfica, tem alguma coisa a ver uma com a outra? Mas quem é que está agora? O Benfica joga muito menos. Quem é que está a discutir isso? Porque o Benfica e os dirigentes do Benfica não conseguem, nesta fase, olhar para dentro e perceber que a equipa não joga nada. E o Sporting não ganharam ao Benfica. Porquê que não ganharam? Sim, não ganharam. Porquê? A pergunta do Benfica, o Sporting vai jogar à luta. Olha, aí o Farioli respeitou demais o Benfica. Porque o Benfica, quando foi ao Dragão, estava plenamente... Teve medo do Benfica. Teve medo daquela... Respeita e já fala demais. O Farioli parece que já cá está há não sei quantos anos. E disse bem, respondeu bem sobre o Frederico Varandas. E com o Sporting é que vai responder a um presidente. O Sporting é que vai jogar à luz. O empate então, um jornalista é melhor
Sporting eu já ou Benfica. conheci o Benfica, na primeira parte foi uma desgraça. E na segunda parte, o Braga não fez nada. E o Benfica marcou o golo, teve oportunidades para marcar mais golos. E na segunda parte marcou um golo que o anularam e perdemos 2 pontos. Pronto, só para relativamente a esse lance. Em Portugal não há. O jogador do Braga não está em desequilíbrio. Não está. O jogador do Braga está a proteger a bola. Está a proteger a bola e leva uma cotovelada nas costas. É óbvio que se me disser assim, em Inglaterra isto não era falta, não era. Só que lances destes acontecem em todos os jogos e todo o defesa que tiver a proteger a bola, leva um toque por trás das costas, isto não é nada, isto sempre não é falta, nada. Rui. Tu podes. E a Tu podes intensidade, Rui, não é intensidade nenhuma. É o que eles já defendem tu já viste várias vezes, vários lances, o defesa a proteger a bola, chega ali, muitas vezes nem é preciso avançar a tocar, basta soprar, cai, o árbitro marca sempre falta. Sempre falta. O árbitro não marcou falta. O árbitro não marcou, depois do gol. o árbitro não marcou, porque o árbitro deixa seguir a jogada, para depois a jogada poder ser avaliada pelo vídeo-árbitro. Não pode, então, mas é o que eu te estou a dizer, quantas bolas vão para a área e já o árbitro vai a bola no ar e já o árbitro está a apitar. Então deixa seguir a bola e logo vê. Temos que ser coerentes da com as localização, coisas. aquilo é quase imediato. Quase imediato. A bola vai imediato. para a linha de fundo, quase a sair da área, cai, ele nada, cruza a bola, golo, apita. É assim. Desculpa lá. É a questão. E tu que falas tanto dos ex-árbitros, olha, quantos é que disseram que não era falta? Lá está. Olha, não sabes porquê? Os do jogo, Sabes o que é que disseram os do jogo? Sabes porquê? Olha, porque Pedro, agora Pedro veio o Porto, veio o Varandas ano... a dizer que são árbitros que estão lá da comissão não sei de quê, que fazem, de não sei quê, vieram a atacá-los agora, pronto, viraram o bico ao prego. Viraram o bico ao prego, por acaso não são coerentes. Não são coerentes os árbitros. Não têm que ser coerentes. O problema da arbitragem portuguesa é não serem coerentes. Mais nada. E vê-se constantemente. Vocês bem uns desgraçados. Somos nós. Telmo, o que é que tens a dizer? Deixem-me lá falar. Começo por dizer que eu não vi este jogo e só ouvi o resultado final. E com o resultado fiquei um bocado baralhado. Se tinha ouvido bem, se não tinha ouvido bem, porque ouvia na rádio dizer que o resultado final era 2-2. Pois, entretanto, passa a conferência de imprensa do Mourinho e ouço o Mourinho dizer que estava muito satisfeito, que ia dar os parabéns à equipa, que tinham jogado muito bem e que tinham ganho 3-2, mas com franqueza fiquei ali um pouco, digo assim, até vinham ao telemóvel confirmar o resultado. Eu se calhar está a ser irónico, mas eu quando acabou o tempo regulamentar, aos 90 minutos, aquilo estava a me estressar um bocado e desliguei. E andei a fazer umas coisas e tal, depois retomei aí. Claro. E eu retomei um bocadinho antes e vi os jogadores do Benfica, não estavam assim muito animados. Estavam assim um bocado desanimados. Eu disse, olha, eu não estava a resultado e empataram. E também, quando ouço o treinador, nesse caso, eu fiquei assim, afinal ganharam ou não ganharam? Pronto. À parte disto, isto para explicar, o jogo eu não... Marcámos 3 golos, eu não vi. Mas é o seguinte, parece que na primeira parte o Benfica marca primeiro, minuto 29 ou 30, sim. Pelo Otamendi, portanto, penalti, correto. E o Braga vai para o intervalo a ganhar 2-1. Segundo dizem os comentadores, um resultado justo ao intervalo, e como o Mourinho também confirma que a primeira parte do Benfica não foi a melhor. Segunda parte, um domínio total do Benfica, empata. Há aqui um golo do Benfica, que acho que é o segundo, que é precedido de falta. É precedido de uma falta. Era o que estávamos a falar há bocado. O VAR deu a lei da vantagem. Pronto, aí. Relativamente... Não deu a lei da vantagem. Há uma falta, mas a bola vai para o jogador do Braga. E o VAR está a lei da vantagem. Não dá a lei da vantagem. O do Braga continua a jogar e depois passa ao outro, e o outro é que perdeu a bola. Portanto, é diferente. Então aí é diferente. O terceiro golo. Bom, aquilo que me parece a mim, e é meramente a minha interpretação, é que o jogador está com os pés no chão, está fixo, está a proteger a bola. E está a proteger a bola.
e efetivamente desequilibra-se pelo empurrão. Ele vai em andamento, ele vai a correr, não está fixo. Ele, se tu vires, ele tem o corpo inclinado para a esquerda, levanta o braço direito e é quando há o contacto. Quando há o contacto, correto. Rui, e também fizeste aí uma analogia do golo ser invalidado, que eu também concordo contigo. Quer dizer, se o árbitro está a olhar para o jogo e vê logo essa falta, não espera que a bola entre. Exatamente. Por muito rápida. E aí se a bola não entra, ele não marca falta. Precisamente, é que aí é que é a questão. Aí é que é mesmo a questão, porque se ele vê a falta, estão na área, é uma jogada de perigo. Tem que marcar como marcam todos os toques na área. Precisamente, pronto. E aí, agora, quanto ao resultado, pronto, foi um empate, ao Porto dá-lhe muito jeito, ao Sporting também, mas dizer uma coisa, e isto começa a ser, vamos lá ver, a não ter o efeito que o Benfica pretende dar. É, sempre que o Benfica empata ou perde um jogo, nunca se olha para dentro, nunca se olha para a equipa, para o rendimento da equipa, e fala-se sempre da arbitragem. O António Salvador, pelos vistos, também veio fazer comentários acerca... No Porto não falou, quando foi com o Porto Braga. Agora aqui veio falar. Tem boas relações atualmente com o Porto pela transferência do Fran Navarro. Rui, tem boas relações com o Fran Navarro. E o Benfica não cumpriu com ele aquilo que era a palavra, que estava negociado. De quem? Que era da transferência do Ricardo Duarte. Ele é que não deixou. Então. Pronto, mas é assim, ele deixava, era preciso era pagarem aquilo que tinham combinado antes. Era o que ele queria. Ele está de muito boas relações com o Futebol Clube do Porto. Epá, para mim foi uma surpresa o empate do Benfica, porque o Benfica está em crescendo, e nomeadamente o Mourinho, com o seu condicionamento da arbitragem nas conferências de imprensa e com aquele ar sempre sobranceiro. É que o Mourinho chega ao campeonato português e diz ele: eu tenho uma experiência de anos, fui campeão em vários países, isto aqui eu sou o maior. Mas toda e chega e faz. Mas é que o Mourinho tem uma. Rui, eu também. Vai lá pôr os comentadores. Vias lá o Laje que empatou 2 vezes em casa, levava na cabeça e era o Laje, é uma pena. E este já perdeu 8 pontos. Exatamente, Rui, eu digo-te uma coisa. Se há algum comentador que faz. E para te justificar aqui uma coisa, tu dizes que eu este ano estou muito mais. É que é o seguinte: o Laje tinha um discurso de honestidade intelectual e de uma forma muito pura de ser. E até se meteu em trabalhos no Benfica, quando depois de um empate ou o que foi, que veio ele falar, e que depois tornaram a conversa pública com os adeptos e tudo mais, e que lhe marcaram uma conferência de imprensa, ele e o Rui Costa, que ele foi ali exposto. Pronto, coitado, mas por ser... Agora, o Mourinho é precisamente o contrário. O que é que ele já fez? Pois, Rui, mas a sobranceria pode ser do Mourinho, pode ser muito perigosa para o Benfica. O Mourinho e o não vai Rui alterar Costa nada do Benfica. Pronto, Rui, estamos de acordo. Pronto. Gosto de te ouvir porque tu és coerente na análise. Em 2 minutos para acabar, João, peço-te só para falares um bocadinho sobre o jogo do Sporting Rio Ave, que o Sporting acabou por ganhar 4-0. Em 2 frases, falar um bocadinho só desse jogo. Em 2 frases é o Sporting, novamente com 7 ou 8 jogadores em falta, mas a controlar completamente o jogo do Rio Ave e... Só tardou foi aos 34 minutos. Foi aquilo, era uma questão de entrar ao primeiro, não é? Claro. O Rio Ave levou um autocarro, enquanto não se desmontou o autocarro, é o que é. Sabes quantos remates fez à baliza? 0 na primeira parte, 0 na segunda, faltou lá o Cleiton. Mas aqui mostrou uma coisa, assim rapidamente, e se me permitem falar do Sporting. O Sporting mostra argumentos e que a equipa treina durante a semana. Se repararem, o primeiro e o segundo golo é bola parada, pontapé de canto para o segundo posto. O primeiro desvia, que era o jogador a saltar do Sporting entre os centrais, e depois faz a emenda o Luís Soares. Faz a emenda. O segundo golo é de pontapé de canto também, do Luís Soares, que entra fulgurantemente ali pelos centrais. O terceiro depois é o defesa, que marca... É o Maxi.
Exatamente, porque há um primeiro remate do Trincão e ele na recarga. E o quarto golo, pronto. Não, o do Maxi é uma assistência do Soares que faz. Exatamente, é um passe de ruptura. Sim, Epá, sim. E vejam aqui a qualidade. Eu sou portista e vou ser criticado por dizer isto, mas o Sporting apresenta em jogo várias soluções. Aquele passe de ruptura é uma maravilha do futebol. Mas foi de um ponta de lança colombiano que o Porto tem tão boas relações Pronto, também. tudo bem, Por isso estás desculpado. é verdade, aquele passe, é assim, a gente tem que apreciar em jogo, os bons momentos do futebol e aquilo é um grande a momento do atitude futebol. com que se entra a jogar logo, para marcar logo de início e É acabar verdade. com o jogo, É o que verdade. é o que está. E nós não temos, o Benfica não tem essa atitude, não tem. Não tem. Não tem. É Só verdade. quando se vê em apuros. O Mourinho acho que está a ser prejudicial ao Benfica com aquela atitude arrogante. É o meu ponto de vista. Rui, estás a falar muito bem. Mas, Eu sempre falei mas os dirigentes e o treinador do Benfica não concordam nada contigo. A culpa é dos árbitros. Não, O Mourinho. desculpa lá. Temos que acabar com essa conversa. Várias Deixa- vezes eu sou bom, Não eu vale treino a bem, pena. eles depois não fazem. Temos que acabar com esse assunto. Quando não é, não é. Telmo, só antes de irmos embora, até porque o jogo do Porto vai começar daqui a pouco, o que é que tens a dizer de previsões para o jogo? Daqui a nada, calha-te sempre a ti esta parte. É verdade, a previsão para o jogo é a vitória do Porto. É o primeiro e o último. Espero que não tenha nenhum dissabor antes do final do ano, não é? Olha, E já agora, votos desportivos para 2026 que o Porto Estavas seja com medo do campeão. Alverca e do Alverca e do Estrela da Amadora. Muito Agora medo. disseste que é a vitória do Porto, vais ver que não ganhas. Pronto. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao João e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana e votos de um bom ano.